Oi, pessoal. Então, hoje a gente dá continuidade aí à aula 13, a qual nós estávamos falando de plantas daninhas, né? Nas últimas aulas, pessoal, falamos de plantas daninhas. Quais foram os assuntos abordados? Vamos recordar aí. Identificação das plantas daninhas, né? Como eu vou identificar minha planta daninha dentro de um talhão de cana? Beleza. Época de aplicação do herbicida, né? A gente tem que ficar muito atento também às questões climatológicas, características físico-químicas do herbicida, né? Qual característica que ele tem? Ele tem mais solubilidade, né? Ele prefere lipídios? Qual que é a característica desse? Eu tenho que saber de cor? Não. Eu tenho que saber que isso existe e olhar no rótulo do produto. Eu não tenho que saber de cor, mas eu tenho que saber que são características dos produtos. E por último, a dose, né? Qual a dosagem eu devo utilizar? Então foram os 4 temas abordados. Eu entendendo tudo isso aí, todas essas características, né, e as características das plantas daninhas, como eu vou realizar esse manejo na cana então? Bom, pessoal, agora a partir desse momento, eu trago para vocês como é que eu vou fazer um manejo do herbicida no canavial quando eu estou falando de cana-planta. No meu primeiro plantio ali da cana, né? Eu vou começar a formar meu canavial, beleza. Então, como que eu vou proteger minhas plantas das plantas daninhas? Né? Como é que eu vou proteger a cana da planta daninha quando ela ainda é cana-planta? Então, pessoal, o que que acontece? Como se faz o controle no pré-plantio incorporado de plantas daninhas na cana? Então, vamos aí, né? O que que significa esse PPI desse gráfico? Pré-plantio incorporado. O que que significa esse pré-plantio incorporado? São as aplicações, pessoal, de herbicidas feitas antes do plantio da cana-de-açúcar, certo? E qual que é o objetivo disso, né? O objetivo é diminuir o banco de sementes. É aquelas sementes que estão ali no solo que ainda não germinaram, estão esperando o momento oportuno. Então são sementes, pessoal, que ficam em dormência até 10 anos. Então elas podem germinar agora, daqui um mês, daqui 3 semanas, não sei. E se eu tiver um banco de sementes muito grande, isso pode vir prejudicar a brotação da minha cana, certo? Integra, pessoal, tanto o controle químico quanto mecânico. Então, essas práticas do pré-plantio incorporado, eu vou utilizar 2 técnicas: controle químico e o controle mecânico, certo? O que acontece? Na área, pessoal, eu posso estar realizando a desinfestação ou despraguejamento, tá? Então, eu tenho meus focos, foco 1, foco 2, o que isso significa? As características da planta. O que vocês percebem no foco 1? Plantas rasteiras, de menor tamanho, né? Característica da folha, uma folha fina, né? Umas folhas mais finas. Então, são plantas parecidas. No foco 2, eu tenho o quê? Plantas, né, de desenvolvimento arbóreo, plantas de desenvolvimento de trepadeiras, né, que sobem, vamos dizer assim, que trepam na cana. Então, eu tenho que fazer essa desinfestação focando naquilo que eu tenho na minha área. Então, eu separo as plantas daninhas com características X e plantas daninhas com características Y. E após fazer, pessoal, esse preparo, tá, com herbicida no solo, mesmo o preparo de solo, que é mecanizado, que já vai diminuir o número de plantas daninhas, eu tenho que fazer o quê? Esperar de 45 a 60 dias para plantar minha cana, tá? Se eu estiver utilizando, inclusive, doses maiores de herbicida. Eu tenho que tomar cuidado com isso, pessoal. Fica vestígio no solo. Ué, para que esperar isso tanto? Simples. Para que aquele produto que eu coloquei no solo, ele se degrade. Ele tem que passar por um processo de degradação. Eu joguei o herbicida hoje, amanhã eu planto. Ele vai atacar a planta daninha? Não, né, criatura? Ele vai atacar o como que eu coloquei lá no solo.
muito desses herbicidas tem aproximação por quem? Por lipídios, né? Por gordura, por açúcar. Eu bati o defensivo hoje, o herbicida hoje. Amanhã eu quero plantar a minha cana. Você vai perder tudo, 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 tudo. Então tem que dar esse prazo, tá, pessoal? Esse prazo ele é essencial para você não perder o seu plantio. Então, pessoal, como é que funciona, né, esse manejo, né? Como se faz esse controle? Então, pessoal, no pré-plantio incorporado, eu faço aplicações antes do plantio, e essas aplicações ela têm o objetivo de diminuir o banco de sementes, certo? Então, o que eu faço? Primeiramente, eu coloco o herbicida, beleza? E dou um tempo, tá? Dou um tempo. E depois de 15 a 20 dias, eu venho, faço o revolvimento do meu solo. Isso se eu coloquei a quantidade correta, tá, pessoal? Porque se eu coloquei uma quantidade superior de herbicida à recomendada, esse tempo aumenta para 45 a 60, dependendo da sua dose, tá bom? Então, depois de 15 a 20 dias, eu faço o preparo do solo, a sulcação, vem e faço plantio. E após cobrir a minha cana, né, o meu tolete que está ali, que vai nascer, que vai germinar, eu venho com outra aplicação de herbicida. Qual que é a diferença de um herbicida e outro? Né? Ana, por que aplicou primeiro um e depois está aplicando o outro? A gente tem um herbicida que vai ficar ali no solo, né, por um tempo maior. E o outro herbicida, pessoal, pós-emergente, tá? Então, eu estou aplicando um pré-emergente e um pós-emergente. Esse segundo herbicida que eu estou aplicando aí, ele não prejudica a minha cana. Ele é só para atingir a planta daninha, tá? Tem diferença? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Bom, pessoal, aí alguém pergunta assim, Ana, mas tem vantagem eu aplicar um herbicida e depois incorporá-lo ele ao solo? Tem muita vantagem. O banco de sementes está ali. Quanto mais eu aumentar a dinâmica desse herbicida no solo, melhor. Mais ele vai encontrar, né, novas sementes, agregar essas sementes e acabar fazendo a função dele, que é matar essa semente. A verdade é essa. Então, quando eu faço essa aplicação de herbicida e depois, antes do plantio, eu faço essa incorporação, eu aumento, né, a área de contato do meu herbicida, eu aumento a área que meu herbicida vai abranger, tá? Eu posso estar fazendo uma grade para fazer a incorporação desse herbicida. O herbicida de baixa solubilidade tem um melhor posicionamento. Por que baixa solubilidade? Quando eu vou mexer esse herbicida, que eu vou incorporar ele ao solo, se tiver um solo úmido e ele for de alta solubilidade, ele vai diluir na água e vai se perder. Quando é um herbicida de baixa solubilidade, ele não se perde na água. Então, ele vai procurar o quê? As sementes das plantas daninhas e não se perder na solução do solo, certo? O herbicida de média solubilidade, pessoal, ele posiciona e desce um pouco além. Então, o que acontece? Ele vai ficar onde eu quero e vai começar a descer um pouco mais além daquela área onde vai ficar o banco de semente, né? As plantas daninhas. Lembrando que a maioria das plantas daninhas não tem uma raiz tão profunda. Tem uma raiz agressiva, mas não tão profunda, né? Lembrando também que essa semente ela não vai chegar tão fundo, tá? Essas sementes do banco de semente, elas estão mais superficiais, tá? Isso é importante por quê, pessoal? Para que não ocorra solubilidade. Porque as plantas daninhas germinam em torno dos 10 primeiros centímetros do solo. Então, se eu ponho um herbicida de alta solubilidade, ele vai descer, ele vai percolar. Essa planta daninha não está em profundidade, ela está superficial. Então, a importância de eu saber escolher o meu melhor herbicida é por causa disso. Qual a área que eu quero abranger do banco de sementes do canavial? De 0 a 10. Então, se eu não quero que esse herbicida percole
percolhe com a solução do solo, né, após uma chuva, o que vem acontecer, eu tenho que usar de baixa ou de média solubilidade. Onde eu vou encontrar isso? No rótulo, gente. Nas características do herbicida. É igual eu falei, você não tem que saber de cor. Você tem que saber o que eu tô falando, certo? E o que eu tô falando, o que acontece no solo. Bom, pessoal, vamos falar aí agora um pouquinho da dinâmica, né, do controle das plantas daninhas em cana-planta, fazendo duas técnicas, né? Pré-plantio incorporado e aplicação após plantio. Vamos entender essa lógica aí. Então, eu tenho um canavial, ele não está produzindo legal e eu preciso fazer a renovação desse canavial, né? Então, eu faço aí minha última colheita e dou um prazo de alguns dias até que a minha cana rebrote e fique em torno aí de 40 a 60 centímetros. Quando tiver nesse período, né, que elas estão desse tamanho, eu faço aplicação de quem? Do glifosato. Isso é padrão, tá? A gente geralmente usa glifosato mesmo, não é propaganda da marca, tá? Então, a gente faz aí a aplicação do glifosato e em torno de 30 a 40 dias, essas plantas vão morrer. Aí eu venho fazendo a erradicação delas e o preparo do solo. Então, após a minha aplicação, pessoal, ainda vou demorar de 30 a 40 dias para começar o preparo do meu solo, né? Após esse período, pessoal, eu faço mais uma aplicação, tá, de herbicida, bem no finalzinho do preparo do meu solo. Então, se eu tivesse que passar grade, eu passei. Se eu tivesse que passar nivelador, eu passei. Passei tudo que eu tinha que passar ali, de maquinária agrícola, certo? E bem no final do processo de preparo do meu solo, pessoal, eu venho e coloco um herbicida de pré-plantio incorporado. Beleza. Tá? Então aí, nesse momento, eu fiz minha primeira aplicação. E eu vou ter que esperar quanto tempo? Em torno de 60 dias. Seria um período de carência para mim não estragar o meu novo canavial, para não estragar a minha germinação, para não estragar o desenvolvimento do meu canavial nessa área, perdão. Logo em seguida, eu faço a segunda aplicação, né? Essa aplicação vai ser quando? E qual? Ela é uma pré ou pós-emergência. O que é uma pré ou pós-emergência? Pré, quando está muito próximo da germinação da minha cana na área, e pós-emergência, né, é um herbicida para quando a minha cana já germinou. Então, o pré-emergência, quando minha cana está próxima de germinar, e pós-emergência, quando a minha cana já germinou, ou vai estar muito, muito, muito próxima de germinar, né? Então, eu faço essa aplicação. Quando que essa aplicação é feita? Logo após o plantio da área total. Então, eu vim, plantei minha área, minha cana ainda não germinou, ela tá lá na covinha dela, lá na terra, né, pessoal? Aí eu venho e faço essa segunda aplicação. Essa aplicação, pessoal, desse herbicida que eu acabei de fazer, ele vai controlar aí em torno de 60 a 70 dias após a aplicação. Então, tem um controle bacana. Então, nos próximos 60, 70 dias, eu não devo ter plantas daninhas na minha área, beleza? E por último, pessoal, eu faço um pós-emergência na cana, tá? Esse pós-emergência, pessoal, é um defensivo agrícola que não vai atingir minha cana. Ele não consegue atingir as características da minha cana, ou seja, não vai fazer mal para minha cana, certo? Porém, mata as plantas daninhas daquela área, tá? E essa é a minha terceira aplicação. E essa minha terceira aplicação, pessoal, ela vai durar aí em torno de 120 dias. Então, 120 mais 60 dá em torno de 180 dias de aplicação de herbicida. É 180 dias, pessoal, que minha cana vai estar livre de quem? De plantas daninhas, né? Que eu vou estar controlando meu banco de sementes. E minha quarta aplicação, pessoal, quando é que eu faço ela? Não faço. Deu essa idade aqui, pessoal, não faço. Tá? A minha cana emergiu, tá começando a crescer,
Eu vou fazer outra aplicação depois? Não, não faço. Eu não faço pós-emergência, eu não faço pós-emergência dirigida, nem semi-dirigida, nem pós-emergência aérea. Eu não faço para herbicida, não. Aí vocês podem pensar para outras coisas. Nesse momento, nós estamos falando de plantas daninhas e herbicida. Tá? E quanto tempo eu fico sem entrar com herbicida na área? Em torno de 300 dias se for cana de ano e meio e 180 dias se for ciclo de cana de 12 meses. Tá? Então eu vou fazer o quê? 3 aplicações para que reduza o meu banco de sementes. Certo? Porque se eu tiver que fazer uma quarta aplicação, gente, alguma coisa muito errada está acontecendo nessa área. Eu não estou sabendo escolher quais defensivos, né, quais herbicidas que eu vou estar trabalhando nessa área. Agora, pessoal, nós vamos falar do manejo do herbicida no plantio com mudas pré-brotadas, tá? Tem uma diferença agora em relação a esse tipo aí de manejo. Então, pessoal, na cultura da cana com mudas pré-brotadas, nós temos que ter um cuidado redobrado. Existe uma premissa, existe uma regra em relação a isso. Escolher talhões com áreas com baixa infestação de plantas daninhas. Porque trabalhar com muda pré-brotada, pessoal, dá muito mais trabalho do que trabalhar com cana, com tolete de cana, né? Para fazer aí a brotação. Então aí eu trago 2 exemplos para vocês. Uma área com baixa pressão de banco de sementes e uma área com alta pressão de banco de sementes. Olha a diferença disso, né? Olha a competição da alta pressão do banco de sementes. Imagina a competição. Você planta uma muda pré-brotada, tá indo pro campo, tá passando por um monte de fatores aí, porque ela não tá acostumada a campo ainda, e vê um monte de planta daninha, destrói ela, acaba com ela. Então, para mim trabalhar com mudas pré-moldadas, né, ou pré-brotadas, eu tenho que fazer o quê? Escolher talhões com baixa infestação de plantas daninhas. Aí entra no começo da aula passada, que eu falei para vocês de como identificar o número e a quantidade de plantas daninhas de uma área. Pessoal, na dúvida, minha área tem ou não um banco de sementes muito grande e quero trabalhar com mudas pré-brotadas, eu vou utilizar de aplicações com herbicidas em pré-plantio incorporado, tá? Com a finalidade de diminuir o banco de sementes. Então, eu posso usar uma dose maior, porém, meu prazo de pausio também vai ser maior, né? Eu tenho que dar esse prazo. É aquela história lá dos 45, 60 dias, né? Por quê? Para mim utilizar uma quantidade menor de herbicida sobre as mudas. Então, após o meu plantio das mudas, eu tenho que utilizar o mínimo de herbicida sobre elas. Senão, eu vou causar um prejuízo muito grande nas minhas mudas pré-brotadas. E eu tenho que lembrar uma coisa, pessoal. Quando eu aplico um herbicida inadequadamente, posicionados bem em cima das mudas, eu vou matar elas. Eu simplesmente não tenho nem choro e nem vela. Eu vou matar minhas mudas pré-brotadas, tá? Então, eu tenho que ficar muito atento que, além de eu aplicar o herbicida, qual o posicionamento desse herbicida em relação às minhas mudas. É outra coisa que eu tenho que ficar de olho mesmo, em cima. Então, pessoal, eu trago aí a comparação para vocês quando eu tenho um plantio tradicional e quando eu tenho um plantio por mudas pré-brotadas. No plantio tradicional, eu posso ainda fazer a aplicação aí, né, de herbicida antes da brotação, desde que não atinja 20 centímetros aí do meu solo, né, para que não atinja o tolete, beleza? Já nas mudas, pessoal, pré-brotadas, eu também posso fazer a aplicação desse herbicida. Porém, o meu jato, ele tem que ser dirigido para entrelinha, né? Eu não posso deixar que esse herbicida vá diretamente na minha muda, senão vai morrer, certo?
E após a brotação aí, para ambos dos casos, o jato tem que ser dirigido para onde? Para a linha, né, entre linhas. Eu não posso acertar a linha do meu plantio. Eu vou acertar minha cana e vou ter sérios problemas de intoxicação na minha planta. E tem que ter uma coisa bem na mente de vocês, pessoal. Vocês têm que entender que herbicidas inadequadamente posicionados mata sim as mudas pré-brotadas. E eu tenho que observar, né? Eu tenho que fazer as observações iniciais sobre o desenvolvimento de plantas daninhas na área. Eu também não posso deixar que a planta daninha que esteja ali vá competir com a minha muda. Não só com a minha muda, como o desenvolvimento do tolete também. Então, são duas coisas muito importantes que eu tenho que estar observando. Bom, pessoal, a gente tem que fazer de tudo para fazer o controle das plantas daninhas antes do plantio, tá? Esse é o ideal, é o principal, o ideal, tá? O que acontece? Após o plantio, a gente tem que ficar de olho, pessoal, no herbicida na fase de pegamento, que é aproximadamente 35 a 40 dias após o transplante. Isso aí é uma fase muito delicada, tanto para a aplicação do herbicida, quanto para a infestação de plantas daninhas. Nessa fase, a cana por mudas, ela tá, vamos falar assim, pegando, né? Ela tá se fixando no solo. Qualquer intoxicação que ela venha ter ali, ou competição com plantas daninhas, pode vir danificar o meu canavial quando ela se tornar cana-soca, certo? Então, isso vai também decidir qual vai ser a vida útil do meu canavial, certo? O que acontece? Precisei fazer o controle de plantas daninhas nessa época, ou fiz o controle de plantas daninhas antes do plantio. O que eu tenho que observar? Se eu tenho sintoma de intoxicação que vá comprometer esse desenvolvimento, tá, pessoal? Isso aí eu tenho que ficar de olho. E sempre no controle de plantas daninhas, antes do plantio ou após a fase de pegamento, eu tenho que observar se realmente há essa necessidade, tá? E evitar ao máximo essa fase de pegamento, tá? Porque é uma fase muito delicada no estabelecimento do meu canavial que eu estou implementando nesse momento. Agora, pessoal, nós vamos falar do manejo do herbicida na cana-soca. Pessoal, um dos desafios que nós temos quando trabalhamos com plantas daninhas em cana-soca é fazer o herbicida chegar onde ele tem que chegar. Onde o herbicida tem que chegar? Na planta daninha e no solo, né? Ali para o banco de sementes. O que acontece? Só que devido a ser cana-soca, nós temos uma palhada, né, sobre esse solo. E fazer o herbicida atravessar essa palhada é um desafio muito grande, porque tem muita perda. Nós temos perda por volatilização, o produto fica retido nessa palhada, ou ele é lixiviado pelo solo. Ah, Ana, como assim? Alcançou o solo e foi lixiviado? Vamos lá, vamos por partes, né? Por que a volatilização? Quando eu tenho que fazer esse herbicida chegar até o solo, eu tenho que aumentar a minha pressão de vapor. A pressão que meu herbicida sai do bico do produto aí, né? Do bico do pulverizador. Se eu aumento essa pressão, essa gotícula ela corre o risco de ser perdida para a atmosfera, né? Maior a pressão, menor a gotícula. Corre o risco de eu perder ela para a atmosfera, pela volatilização. E uma perda também que eu tenho é devido às altas temperaturas, que é o que acontece aqui na região. Nós temos altas temperaturas, né? E quanto mais fina essa gotícula, mais fácil dela se perder para a atmosfera. Eu corro risco também, pessoal, que esse herbicida ele fique preso na palhada, né? Ele fica retido ali na palhada, devido a vários fatores, dentro deles a estiagem, né? Por um período de estiagem, então esse herbicida vai ficar agregado ali na palhada, não tem água para ele chegar onde ele tem que chegar. Às vezes ele é um produto, pessoal, de solubilidade baixa, né? Então, assim, ele não dilui fácil, ele não chega no solo fácil. Tem elevado coque, elevado CO, ou seja, atrai por outras coisas que não sejam
né, que não seja o banco de semente, que não seja a planta daninha. Ou ele pode ser lixiviado para o solo, né? Vai depender muito aí da fisicoquímica da molécula. O tempo que esse herbicida vai ficar preso na palhada até vir a primeira chuva e levar esse herbicida para onde ele tem que ir. E qual a intensidade dessa chuva também. Não pode ser simplesmente um chuvisco, né? Porque não tem o poder de carregar essa molécula até o solo, beleza? E quando chega no solo, pode ser que essa molécula tenha passado por uma degradação e ela não vai fazer a função dela e simplesmente vai ser lixiviada, né? Vai ser simplesmente perdida aí e não vai ter sua função feita. Então se perde muito, pessoal, muito. Quando a gente fala de herbicidas aplicados em cana-soca, se tem uma perda desse herbicida muito grande devido a esses vários fatores. Aqui, pessoal, traz bem isso, né? Um exemplo aí, nós temos a aplicação do herbicida, devido, eu falei, à finura, né, dessa partícula, ele também sofre fotodegradação, que é degradação pela luz. Alguns herbicidas sofrem isso. Imagina o herbicida ter, pessoal, que atravessar essa palhada. O rapaz está levantando aí a palhada, né, e demonstrando para vocês a quantidade que o herbicida tem que atravessar, né, até encontrar quem? A sementinha que está lá no banco de sementes e ainda de tudo, pessoal, ele tem que atravessar a membrana plasmática dessa semente e alcançar o interior dela para fazer as alterações químicas e matar essa semente. Então vocês percebem a dinâmica que é o manejo de plantas daninhas em cana-soca? Só que assim, o herbicida tem sérios problemas em relação a isso. Só que a planta daninha ela é tão forte que ela tem capacidade de quebrar essa camada espessa, né, de palhada, se desenvolver e ainda causar prejuízos à cana. Algumas não. Algumas não vão ter esse potencial porque vai estar muito escuro, não vai ter fotoperíodo para ela germinar. Então, nessa época de cana-soca, a incidência de plantas daninhas é menor, mas pode sim ocorrer. E caso venha a ocorrer, nós temos esse problema aí, o herbicida atravessar, né, essa palhada para atingir seu alvo, que são as sementes do banco de sementes do solo. Aí você me pergunta assim, Ana, mas como então seria o ideal para aplicação desse herbicida no solo, principalmente em cana-soca, né, para atravessar essa palhada? Bom, primeiramente eu tenho que observar as condições físico-químicas adequadas do herbicida. Eu tenho que saber escolher o meu herbicida. Ele tem que ter uma solubilidade fraca, porque ele está ali na planta daninha. Na planta daninha não, na palhada. Aí vem a chuva, ele tem uma solubilidade forte. Ele dilui rápido. A hora que ele vê a água, ele já vai diluir e vai ficar ali na palhada mesmo. Tem alguma coisa ali para ele atingir? Não, não tem nada ali, né? Então eu também preciso, pessoal, de um coque fraco a moderado, ou seja, que ele não se agregue muito fácil a lipídios, né? Que ele não tenha essa agregação muito fácil a lipídios. E eu também preciso, pessoal, que assim que eu faço a aplicação desse herbicida, eu tenho uma chuva ou uma irrigação de 20 a 40 milímetros, né? Para quê? Para que 100% desse herbicida atinja o solo. Então, um herbicida para planta daninha de cana-soca, pessoal, ele tem que ter essas características. Primeiro, uma solubilidade adequada, tá? De preferência fraca, beleza? Coque fraco a moderado, ou seja, a atração por lipídios moderadamente. Ótimo. E que venha uma chuva de 20 a 40 milímetros, né? Para que esse herbicida seja lavado da minha palhada e atinja o solo. Ana, pode ser a vinhaça? Pode. Só que antes da aplicação, 20 milímetros. Umedece, tá? Essa palhada. Abre caminhos para que esse herbicida desça até o solo. E logo após a aplicação do herbicida, eu faço mais 20 milímetros, né, de irrigação de vinhaça,
Para quê? Para que venha lavando esse herbicida e carregue ele até onde ele tem que chegar, até o solo, né? E atinja aí o banco de sementes. Eu trago aí para vocês, né, alguns herbicidas indicados para o controle de plantas daninhas da cana de açúcar, tá? São alguns exemplos, caso alguém tenha curiosidade. Você vai cobrar isso? Eu não. Eu não cobro, a pessoa não tem que saber isso. Você tem que saber as técnicas, o que, que eu tenho que olhar, o que, que eu tenho que fazer. Herbicida, a gente vai depois procurando, tá? Então aí eu trago alguns exemplos para vocês, o que é de folha larga, o que é de folha estreita, certo? Também tem que ficar atento a isso. Cana é folha o quê? Cana é folha estreita. Opa! Então tem que tomar mais cuidado quando a minha planta daninha também for folha estreita. Por quê? Porque o meu produto vai atingir, se atingir minha cana, vai causar um problema, um dano muito maior. Porque a gente tem herbicidas tanto para folha fina quanto para folha larga, tá? Então, esses são alguns exemplos aí, a dosagem, as misturas, né? E se é pré ou pós-emergente. Mais um grupo aí para vocês. Lembrando que eu trago o princípio ativo, o nome comercial, tá? E algumas observações. Tá aqui, ó, doses menores para solos mais arenosos e as maiores doses para solos mais argilosos. Atrazine mais simazine, né? Então, assim, são exemplos, tá? Para vocês. E com alguns cuidados. Então, vou usar dose menor para quê? Para solos arenosos. São observações também que eu tenho que ficar atento. Mais um grupo aí para vocês, para quem tem curiosidade, para quem gosta. E aqui, né, pessoal, vai que vocês optem não usar enxada e sim os herbicidas, né? Sempre está consultando o engenheiro agrônomo para emissão do receituário e acompanhamento das atividades, vocês vão saber fazer? Vão. Vocês estão vendo aí defensivos agrícolas, aprende sobre aplicação, mas tem que ter um receituário, né, do engenheiro agrônomo aí, tá? Sempre procurar produtos cadastrados e lembrar de estar atento ao uso de EPIs. Pelo amor de Deus, gente, use as doses corretas, tá? Isso é importantíssimo, usar as doses corretas. Não vá, quero só vou pôr uma dose maior porque mata mais. Vocês já estão na idade de entender que isso não é verdade, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês relacionados às plantas daninhas na cana de açúcar.